Fala galera, vocês estão bem? Então, estamos começando mais um episódio aqui, mas esse é um episódio diferente, episódio de introdução aqui do podcast Entre Artcast, onde você conversa com o artista e entende um pouco esse universo. E aqui estamos no meu espaço de edição, esse é meu ateliê, realmente. Aqui estamos aqui meu notebook, meu monitor e meu computador, onde eu editei meu primeiro podcast do Entartcast. Esse monitor aqui é um Dell Ultrabook, que hoje em dia ele está funcionando mais como backup, sabe? Tenho aqui um Ultrabook, esse Mac que eu posso levar para qualquer lugar, bem leve, compacto, mas esse Ultrabook aqui, até eu mesmo que troquei aqui, coloquei um SSD de 1 TB nele, sabe? E ele hoje é meu backup, às vezes eu tenho alguns materiais editados, eu deixo aqui salvo nele. E galera, o podcast hoje é aqui, nesse espaço que eu estou abrindo, mostrando para vocês um pouco do meu espaço de edição, de criação da minha arte, né? Que é o podcast, que é os vídeos que eu entrego para meus clientes, a fotografia que eu edito para meus clientes. E aqui é o meu espaço que eu tenho, sabe? Graças a Deus, um lugar. Que nem todos os artistas também, com muito esforço, né, e dedicação, o lugar fica assim, bonito, apresentável, organizado e tal. E é isso, galera. Esse é um pouco da introdução. Que agora eu gostaria de me apresentar, só que eu não consigo achar um meio assim que vai ficar legal. Eu lembro que, tipo, porque uma cronologia, sabe? Igual por onde começou a arte na minha vida, sabe? Gostaria de apresentar, responder essa, né? Quando começou a arte? Cara, a arte começou desde quando eu desenhava, né? Na verdade, eu pichava. Eu já pichei, já fui até detido numa pichação. Não me orgulho de falar, mas é realidade, sabe? Eu era de menor e eu achava legal aquelas artes hoje em dia. Eu ainda passo pelo centro e falo, não, caraca, mas como o cara desceu ali na cadeirinha lá de fora num prédio, faz mazocanos, não foi de cabão lá. E na época já eu pichava, gostava de fazer throw-ups na rua, amava mesmo pintar vagão, fazer minha tag no vagão. Teve um dia que eu pulei sozinho, eu pintei um vagão inteiro, eu mandei uns 5 throw-ups nele e depois mandei um outro ainda até a tinta acabar. Toda vez que eu pulava no trilho, eu gostava de mandar a tinta até a tinta acabar nos trilhos, velho. Gostava disso, essa adrenalina, tipo. Porque depois de tudo veio o joguinho do Subway, fraga, mas não passa nem um décimo dessa adrenalina toda de fazer essa arte, sabe? E ali em 2016 comecei a fazer um curso de contabilidade, sabe? E nesse curso de contabilidade eu montei um estúdio de tatuagem no porão da minha casa e eu sempre tinha muita referência bacana, sabe? E, e nessa, e nessa época teve um dos clientes que me vendeu uma câmera fotográfica. Eu comprei uma Canon T5. E essa câmera foi minha introdução na fotografia, sabe? Eu nem sabia o que era foto em RAW, mas eu sabia fotografar no manual, porque ele veio com uma lente do kit e eu não sabia nem pôr no foco automático. Eu lembro que eu fiz um fotografia no evento na minha casa Borboletas em Belo Horizonte, tudo no foco manual. Aí as fotos ficaram desfocadas porque eu não sabia que tinha como mudar na lente ali e colocar ela no automático, sabe? E fotografei algumas pessoas, eu fui na feira hippie, fotografei bastante coisa dessa época e fui aprendendo a como manusear uma câmera fotográfica, sabe? Isso foi muito bacana, uma parte bacana. E logo após essa época de 2016, 2017, eu fiz muita ação social, que eram 2 dias no interior de Minas com o grupo do MIM, que é uma associação, é um grupo lá da Igreja da Lagoinha, que a gente ia no interior para fazer uma ação social, para poder uma parte de, além da ajuda, da parte de cesta básica, de entregar, também a parte de, também levava médico e várias partes para poder ajudar as pessoas mesmo do interior, cidades bem pequenas do interior de Minas. E eu era o fotógrafo dela, sabe? E eu posso até colocar algumas imagens podendo mostrar
todos esses lugares. A gente já foi em Mercedes, assim que eu lembro, e várias outras cidades. E eu era o fotógrafo, aí eu ficava os 2 dias lá fotografando tudo. Nossa, fazia muita foto mesmo. Mas mostrava toda essa realidade, sabe? E também sempre fui fotografando gente, pessoas, amigos, e sempre fui fotografando mesmo. A partir de então, sempre fui fotografando, mas foquei na contabilidade, sabe? Igual eu formei na contabilidade em 2019, já tinha feito já uns 4 estágios diferentes, em empresas diferentes. E depois trabalhei ainda mais na contabilidade, 19 até 2023. Foi uns 4 anos, mais estágio, foi mais 5 anos de contabilidade. Tá até no meu LinkedIn aí, galera. E nessa contabilidade, eu foqueava nela no período integral, né, que ela exige da gente, mas eu sempre tava alguns trampos de fotografia, fotografava pessoas, gestantes, era estúdio, era o que pessoas me contratavam para fazer fotografia, eu tava fazendo, porque fui aprimorando a câmera, essa T5, de quando eu tava no estúdio de tatuagem, já virou uma 70D, da 70D eu comprei uma lente muito boa, uma Sigma 1750, sabe? E daí, dessa parte da fotografia, eu comecei com essa 70D, eu comecei um podcast que foi lá no início de 2024, que o primeiro entrevistado foi o Drones, o Pedro Valente, um amigaço meu. E foi muito legal, porque eu falei, e eu tava aprendendo a parte de edição de vídeo, e foi um dos maiores vídeos que eu editei na minha vida, foi aquele podcast, porque querendo ou não, se não me engano era papo de, foi quase 1 hora de podcast, foi 50 minutos. E, e para poder cortar e tal, editar, fazer os cortes, foi uma experiência bacana, sabe? Foi um laboratório também, sendo sincero, e foi muito bacana poder editar, poder entregar e subir no YouTube. Eu nunca subi um vídeo tão grande assim no YouTube. E foi assim, sabe? A história do primeiro vídeo do nosso canal aqui do Entre Artcast. E isso tudo foi nesse notebook, meu primeiro notebook que eu tive para poder que aguentava edição e tal. Esse aqui é um Ultrabook, não sei se eu já mencionei aqui. E foi bacana. E hoje em dia, aí depois, ainda gravei mais com o Matheus. Gravei com o Matheus, o segundo podcast foi com o Matheus, do Estudal Central, grande amigão meu da escola também, que é um grande artista também, e ele pinta tinta. O Matheus da escola, que é um grande amigo meu, que pinta muita tela, sabe? Tinta óleo, um artista incrível, que sabe, tem uma habilidade técnica fenomenal. Depois foi a Bárbara Daros, que também é uma artista, uma multi-artista, a Bárbara Daros, né? Porque além da pintura, uma música, uma professora, sabe? Ela tem os sentidos aguçados da arte dela. E agora, voltei esse ano, né? Porque 2024 foi um ano que eu não consegui gravar, por mais que foi um ano de muito trabalho audiovisual, graças a Deus, mas e eu conheci muitos artistas num trampo que eu fiz em São Paulo, mas acabou que foi um ano corrido assim do audiovisual que eu não consegui ter tempo para poder tocar o projeto do podcast Entre Artcast. E voltando agora, em 2026, esse ano promete, viu, galera? Vamos gravar bastante podcasts do Entre Artcast. Eu quero que você comente aqui, sabe? Deixe nomes de artistas que a gente pode chegar no ateliê, trocar uma ideia. Se a pessoa não tiver um ateliê, a gente pode montar um estúdio. Eu levo uma cadeirinha de praia, que nem eu fiz nesses 3 primeiros. Levava uma cadeirinha de praia, a gente gravava no ateliê da pessoa. A gente pode fazer também, às vezes, num campo, sabe? Eu vou levar meu equipamento audiovisual para poder fazer essa captação. E trocar ideia com o artista, entender esse universo da mente dele, essa cronologia, sabe? Porque a gente é uma cebola, assim, né? Eu falo isso no intuito de que a gente já foi tantas versões e hoje somos essa versão atual, sabe? Nesse mundo louco que a gente vê essas autoridades, essas notícias malucas do que está acontecendo no mundo, né? E é isso, cara. O intuito do nosso podcast é isso, poder trazer uma visão
de quem a gente é contando nossa versão através dessa entrevista do podcast, através desse canal do YouTube, sabe? Espero que vocês gostem, espero que vocês interagem, sabe? Possa curtir aí, possa se inscrever, possa comentar, deixar sua opinião sincera, pode deixar que eu vou ler. Vou tentar responder todo mundo que comentar aí no podcast, sabe? E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Eu acho que tem tentado pontuar tudo e foi bem espontâneo, sabe? Não tô lendo nada, isso aqui é tudo do que eu vim falando mesmo, sabe? E o podcast é meio que assim, por mais que eu sempre levo umas perguntas que eu não posso faltar, a gente acaba sempre improvisando. No final a ideia vai fluindo, sabe? E é isso, espero que vocês gostem do podcast, porque é um podcast que vai ficar disponível para todo mundo. Por mais que eu criei o podcast, mas foi para poder criar, para a gente poder ter um espaço de comunicar, sabe? E hoje em dia é tudo bem. Eu que faço a edição, a captação, a entrevista e os cortes e estamos fluindo e vamos fazer fluir mesmo, sabe? E é isso, galera. Espero que esse podcast possa ter feito sentido, esteja fazendo sentido para vocês. Espero que gostem. Isso foi hoje um monólogo. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí nos comentários. Quem sabe eu posso fazer uma parte 2 dessa introdução, podendo apresentar um pouco de quem é o Andrius, sabe? Da arte do Andrius também, ou de qualquer outro ponto também, pessoal. E é isso, galera. Estou muito feliz em poder estar tocando esse projeto e espero contar com vocês, essa interação, que vocês estejam gostando, que eu possa melhorar aí também, para que todo mundo fique feliz. É nóis. Forte abraço. Valeu.